Boa tarde a todos. Queremos saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para pregar o Evangelho, a Santa Palavra de Deus. E vamos começar a pregar através de uma mensagem que foi designada para o nosso ministério. Ministério Quarto Anjo, Ministério Adventista, fora dos templos adventistas. Então vamos começar a pregação. Em Apocalipse capítulo 18 está escrito: e depois dessas coisas vi outro anjo descer do céu com poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. A terra é iluminada com a glória de Deus pelo entendimento da sua santa palavra. Então aqui é uma mensagem que fala sobre a queda das igrejas. As igrejas lamentavelmente caíram e muitas delas, elas se tornaram moradas de demônios. Mas foram todas as denominações. Por conta de que isso aconteceu? Por conta de que elas se uniram com algo que Deus não queria que elas se unissem. Elas se uniram com a falsa liberdade religiosa, com os reis da terra. As igrejas se prostituíram espiritualmente, não agradando a vontade de Deus. E, portanto, Deus levanta esse ministério para dar uma advertência, a última advertência ao mundo, aos habitantes da terra, para que, ainda no tempo de graça, eles se voltem para Jesus, confessando e se arrependendo de todos os seus pecados, pois não se vai muito tempo e a porta da graça para toda a humanidade irá se fechar. O que significa isso? Significa que há pouco tempo para que a humanidade possa se converter realmente de seus pecados, se voltar para o Salvador. Pois, depois que a porta da graça se fechar, não tem mais condições da humanidade se reconciliar com Deus. Portanto, está escrito em Daniel, capítulo 12, verso 11, quando for retirado o contínuo sacrifício e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. O que significa esse sacrifício contínuo? O que significa isso? Isso aqui fala sobre o quarto mandamento de Deus, que é o Santo Sábado. E a abominação desoladora, o que também significa um decreto chamado Decreto Dominical, que forçará a todos os habitantes da terra a guardarem o domingo. Só que não é da vontade de Deus que os seus filhos guardem o domingo, mas sim o sétimo dia, o santo sábado do Senhor. Essa é a vontade de Deus, que seus filhos guardem o santo sábado do Senhor, que inclusive o sábado vai do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Então, quando houvesse
Consoladora, haveria apenas 1.290 dias. Isso em profecia. Então, é feito o cálculo profético e por conta disso, sabemos que não haverá mais muito tempo para que a porta da graça venha realmente estar aberta, pois logo ela se fechará para toda a humanidade. E quando a porta da graça se fechar, não adianta mais pedir perdão a Deus por seus pecados. Não adianta mais querer fazer mais nada, nem pregar o evangelho, nem ir aos templos, nem ir à igreja, não fazer mais nada, pois a oportunidade de salvação para a humanidade se fechou. Então nós, antes de que a porta da graça se feche, nós estamos dando este aviso. As igrejas não estão falando nada disso e muitas pessoas não estão cientes dessa verdade e, portanto, nós estamos aqui para avisar a todos sobre a proximidade já do tempo do fechamento da porta da graça. Observe, existe a lei de Deus, mas lamentavelmente os homens não quiseram obedecer à lei de Deus e, portanto, eles transgrediram a lei de Deus. Por exemplo, o sistema papal transgrediu a lei de Deus no quarto mandamento. Pois no quarto mandamento, Deus diz, está lá escrito, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias farás tu toda a tua obra, mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Então Deus determinou este mandamento desde o início de todas as coisas. Mas o que aconteceu? Homens que não quiseram obedecer a Deus, sistema que não quiseram obedecer a Deus, se opôs à vontade de Deus e fez o oposto. Mas regido pela vontade satânica, pela vontade de Satanás. Então, o que aconteceu? No ano 321, um falso imperador romano, Constantino, vendo ele que estava lá escrito como 4º mandamento, a santificação do sábado, a guarda do sábado, pois Deus tinha colocado no 4º mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Chegou Constantino e tentou retirar este 4º mandamento e no lugar dele colocou guardai domingos e festas. Portanto, domingo não é a vontade do Senhor. O domingo é o sinal da besta. E o que é besta? Besta é todo um sistema que se opõe à santa vontade de Deus. Por exemplo, no caso, essa primeira besta é dita pelo sistema papal, porque transgrediu a lei de Deus. A segunda besta do Apocalipse é considerado um sistema, a besta que surgiu da Terra, que significa os Estados Unidos da América.
humanidade. Apenas uma pequena parte da humanidade não transgrediu o mandamento de Deus. Alguns continuaram fiéis sempre a Deus, honrando e guardando o quarto mandamento, que é a guarda do sábado, que vai do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Mas por conta de toda essa tradição, as pessoas transgrediram o mandamento de Deus, os mandamentos de Deus, especialmente o quarto mandamento, que é a guarda do sábado. Mas hoje, nesta tarde, o Espírito Santo de Deus está aqui para alertar, para orientar a todos esta verdade. Deus não quer que seja guardado o domingo, mas sim o santo sábado do Senhor. Então, o que acontece? Muitas pessoas estão erradas, estão equivocadas, estão guardando o domingo. Esse nunca foi o ideal de Deus. Sendo assim, agora, os que não sabiam desta verdade, que fiquem sabendo. Também não se esqueçam, a porta da graça vai se fechar. E para poder estar em dia com Deus, é preciso que honre e que guarde os seus santos e sagrados mandamentos. Cuidado, não há mais muito tempo. É preciso se reconciliar com Deus, com seus santos, sagrados mandamentos. Ele quer que seus filhos o honrem, guardem os seus mandamentos, vivam a vida de obediência, uma vida que honre e glorifique o seu santo nome. Abandone o pecado, abandone a prostituição, abandone a bebida, abandone as drogas, abandone tudo aquilo que não glorifica a Deus, pois logo Jesus vai voltar e ele quer ver um povo remido e lavado com o seu precioso sangue. O ser humano, quando vive em desobediência contra os mandamentos de Deus, não tem como se salvar, porque ele não está em harmonia com a vontade celestial, não está em harmonia com a vontade de Deus. Portanto, é preciso arrependimento. Arrependam-se. A porta da graça logo vai se fechar. Não haverá mais tanto tempo. Não haverá mais tanto tempo assim. Deus quer salvar. Deus quer libertar. Mas, lamentavelmente, nem todos querem aceitar o Evangelho. Nem todos querem abraçar o Evangelho. Mas o Espírito Santo de Deus continua falando. Arrependa-se. Mude de condição. Mude de condição. Saia da condição do pecado. Eu quero levá-los para o céu. Mas arrependam-se. Mude de condição. Devemos estar sempre atentos ao que o Espírito Santo orienta. Devemos estar sempre atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Não se pode mais viver uma vida desleixadamente, espiritualmente falando. Não se pode. Jesus
Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém e amém.